Bom dia ou boa noite, né? Provavelmente nossa exibição será à noite. Estou aqui muito feliz de poder participar da palestra falando com vocês sobre o nosso amado Francisco Cândido Xavier. A palestra hoje, o tema é a vida e obra de Francisco Xavier. Veja que dificuldade e ao mesmo tempo que facilidade, é um paradoxo, né? Como a própria vida do Chico, porque é um tema muito falado, muito usado nas palestras. E nem de longe a gente esgota falar sobre Francisco Cândido Xavier. Então é uma tarefa simples e ao mesmo tempo difícil, complexa, porque em meia hora falar tantos aspectos psicológicos, físicos da sua obra, do seu caráter, do seu legado, é realmente algo, uma tarefa hercúlea, mas que com amor no coração e um firme propósito nós esperamos conseguir com a ajuda dos nossos mentores. Que esse momento difícil por qual todos nós estamos passando nos sirva de aprendizado e evolução, que nós possamos dar o nosso testemunho de fé, de estoicismo, de paciência e de coragem. O próprio Chico foi um exemplo disso em toda a sua vida. Mas por que falar de Francisco Cândido Xavier? Como defini-lo em poucas palavras? Eu tentaria uma pálida tentativa de fazer jus à sua grandeza mediúnica e apostólica, chamando justamente ele de um apóstolo do Cristo. É um exemplo vivo de um homem levando às suas obras a força e o ensinamento cristão. Eu diria mais até, ele é, sabe aquele farol que ilumina lá na beira do litoral, aquela noite escura, mostrando para os navios a luz do caminho? Jesus é a luz. Pessoas como o Chico, ele é o farol, a força, o sustentáculo que leva essa luz, o médium da luz de Cristo. Ele é o farol nos iluminando, trazendo a luz do Evangelho e a luz dos ensinamentos cristãos para nós, com força e humildade, sendo uma ferramenta para isso. Ele nasceu em 2 de abril de 2010, teve uma vida, como todos sabem, muito difícil. Seu pai era um vendedor de bilhete de loteria, a mãe, Maria João de Deus, era uma lavadeira. Com o falecimento da sua mãe, ele teve que se hospedar, ficar na casa da madrinha, Rita, que era muito cruel. Ela fazia com Chico o que hoje nós chamaríamos de tortura. Eu conto esse detalhe porque no programa reencarnatório, missionário dele, ele já escolheu uma vida de dificuldade, de superação, para que nos dá já um exemplo do que é viver de maneira cristã. E a mãe dele aparecia nos momentos mais difíceis, consolando, ajudando. Ele via espíritos desde pequeno. Então ele conseguiu passar por essa fase difícil. E logo seu pai se casou de novo com uma boa mulher, uma católica, e ela reuniu de novo a família. E graças a Deus, né? E ele pôde ir para casa dela e passar nessa provação difícil. Mas ele era o esquisito da família. As pessoas não entendiam a mediunidade dele, né? Tanto que o padre da cidade de Matozinho, que ele tem muito carinho, aconselhou ele, falou: Chico, procura um trabalho para você não ser chamado de uma pessoa insana, né? Porque você vai... não pode... Você tem muita lucidez, mas as pessoas da sua família podem não entender. Produza, distraia a sua mente para que as pessoas não pensem em interná-lo. Né? E foi graças a ele que Chico arrumou um emprego numa tecelagem, inclusive.
na tecelagem em Cachoeira Grande e trabalhou lá, se não me engano, por 4 anos. E inclusive disse que por causa do algodão ele pegou esses problemas respiratórios. Então é claro que a gente não incentiva o trabalho infantil, mas sim a produtividade, o ensino de se manter as mãos produtivas e ocupadas, porque o próprio Chico diz que o trabalho e a disciplina engrandece, ensina as almas. Então ele nunca se negou a trabalhar desde muito cedo. O exemplo dele sempre foi de dedicação à família e muito trabalho. Mas a fama de esquisito perdurava, né? Quando ele estava com 12 anos, houve um concurso na escola e ele ganhou na redação a menção honrosa. Mas a classe estranhou muito a professora dele, a professora Rosália, quando ele falou que era um homem invisível que ditava para ele. E aí veio o que a gente chamaria hoje de bullying, né? As pessoas riam, os colegas riam, falavam, ah, Chico, você é esquisito, doido e tal. Mas a redação mostra, usando aqui um trechinho, né? Só para vocês verem o conteúdo maravilhoso dessa redação que teve menção honrosa. O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Veja que beleza, uma literatura perfeita, né, na sua gramática e na sua linguagem quase poética. E lógico, né, quando ele falou que era um homem invisível, que havia falado com ele, as coleguinhas riram e uma das colegas falou, ah, Chico, eu estou ajudando meu pai numa construção, estou cheia de areia, fale sobre a areia. E aí a garotada riu de novo, mas aí o homem invisível apareceu e pediu para Chico, e falou para o Chico, ditou para Chico o seguinte: meus filhos, que ninguém escarneça da criação. O grão de areia é um quase nada, mas pode ser comparado a uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Que coisa linda, calou a boca de todo mundo, né? As pessoas não compreendiam o dom mediúnico, mas ele estava ali sempre presente, né? Vejam bem, aos 17 anos, ele começa a trabalhar com o irmão José no centro espírita lá próximo, que eles fundaram, né, em Pedro Leopoldo. E a partir daí foi uma grande quantidade de livros que foram psicografados e ele se tornou, aos poucos, um médium mais conhecido do Brasil. Quem pode falar muito bem fala muito bem de diversas palestras que eu aconselho vocês a ouvirem, é o Geraldinho Lemos, porque ele administra a Fundação Cultural Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e escreveu o livro Xavier, Mandato de Amor. Ele tem a família dele foi muito próxima do Chico Xavier. Parece que o tio-avô dele e o pai de Chico, eles tinham casas geminadas, conjugadas, praticamente era como se fosse uma única construção. E a partir daí veio essa convivência. Ele sempre fala do Chico como um homem dedicado, amoroso e forte, né? Um homem que, ao contrário do que a gente pensa, Geraldinho mostra bem que ele conseguia ter docilidade e força quando era necessário. Docilidade, força e humildade, mas que a humildade não se confundia com apatia ou com falta de disposição para o testemunho da doutrina e o trabalho incessante. Chico era um homem que trabalhava direto, ele dormia no máximo 2, 3 horas por dia. A primeira vez que Geraldinho viu, numa das sessões espírita, que a família dele falou, olha, agora você vai conhecer o Chico, né? Vai ter a recompensa de conhecê-lo, porque a família o admirava muito.
ele disse que viu, já era muito tarde, e Chico, depois da psicografia, recebeu a todos, dando uma rosa para cada um. Ele tinha uma disposição, ele era o último a sair, não deixava de atender um único necessitado. E aí ele se impressionou, porque de cara, ele escrevia cartas para o Chico, mas nunca tivera coragem, ele não tinha coragem de assinar. E aí o Chico perguntou para ele assim: Geraldinho, por que você nunca assina as cartas? E o susto que ele levou a partir desse momento já foi assim, muito interessante, porque ele jamais havia contado que era ele o autor das cartas, e no entanto Francisco sabia, né, que ele era a pessoa que não assinava as cartas que ele recebia. E o que ele fala da personalidade pessoal de Chico, além de ser um testemunho de trabalho incessante e de doação, ele gostava de ver fitas cassetes. Naquele tempo a gente tinha, né, o VHS e tal. Ele via Jornada nas Estrelas, isso nos raríssimos tempos que ele tinha livre, porque a prioridade dele sempre era o próximo. Eu gostava de assistir Ghost. E aos domingos, veja que interessante, ao invés de não fazer nada, como nós gostamos de fazer, eu, por exemplo, gosto de desenhar, pintar, ele atendia as cartas dos necessitados que escreviam para ele. Eram dezenas, centenas de cartas, mais de 2.000 cartas por semana, e Chico sentava pacientemente, começava logo cedo e terminava bem tarde da noite. Ele tinha pessoas para ajudar a abrir, a falar, mas ele sentia por interessante, por psicometria, ele sentia as cartas. Às vezes ele pegava uma carta na mão e falava, nossa, ele sentia a dor da pessoa que escreveu, e a partir daquilo ele conseguia perceber o drama que é íntimo, familiar daquela pessoa. E a partir disso ele procurava responder as máximas cartas que podia. E se ele não podia responder pessoalmente, ele dizia o que estava acontecendo, mas fazia questão de assinar todas as cartas. Esse era o descanso dominical do Chico. Amor e caridade. Amor e caridade. Então, é muito bonito falar do Chico, porque a gente deixa, por conta das pesquisas, a biografia formal. Mas é sempre bom lembrar essa parte de devoção, de sacrifício, de mediunidade missionária. Porque, veja bem, a mediunidade do Francisco, ela é mais, ela vai além da nossa mediunidade, que geralmente é um resgate, uma chance de pagar as nossas dívidas na lei de causa e efeito, né? De quitarmos com a providência divina as nossas faltas. Mas ele não, ele com certeza já estava num estágio muito acima da média de nós, irmãos dele, né? Irmãos que ainda estamos no pleno caminho de amadurecimento e de reforma íntima. Então veja que é uma obra vastíssima, que há muito a grosso modo a gente fala dos livros contando da vida espiritual, psicografado por Chico através de André Luiz. 2 livros foram feitos com a ajuda de Valdo Vieira, o restante, se eu não me engano, os outros 14 foram escritos pelo Chico sozinho. Mas a obra das mensagens, né, dos espíritos de diversos níveis, contando, falando seus dramas pessoais e ensinando. Mas os livros do Emmanuel, que são maravilhosos, falando especificamente dos ensinamentos para a nossa reforma íntima. E se você olhar os estilos literários, Francisco Cândido Xavier, ele cobriu diversos estilos, uma enormidade deles. Falar de um único livro, que foi o marco inicial, Parnaso de Além Túmulo, que lançou Chico a um conhecimento maior do público, já é uma tarefa muito complexa, porque esse livro, ele já traz em si
os maiores escritores e poetas brasileiros e portugueses. Então mostra que ele foi analisado, inclusive, por membros da Academia Brasileira de Letras, por professores de literatura, por repórteres, e chegou-se à conclusão que uma mente só seria incapaz, impossível de escrever tantos estilos comprovadamente de poetas que já haviam falecido. O estilo era inconfundível, não se dava para falsificar uma coisa dessa. Então, Chico é, em poucas palavras, um mosaico da mediunidade, né? Ele tem essa obra imensa na psicografia, mas também tinha o dom da psicometria, como nós vimos com as cartas que ele respondia. Tinha clarividência, clareaudiência, enfim, ele era realmente um médium completíssimo. Divaldo Franco cita, inclusive, que a aura de Chico Xavier não é normal. Enquanto a de todo mundo tem lá um pouquinho de 2 centímetros, né? A dele era muito maior. Então, o que se dizer de um homem completo, né? Um médium completo, no sentido apostólico de vida e de obra, senão que ele é realmente um missionário, né? Inclusive a presciência, né, os avisos premonitórios, o Geraldinho disse que uma vez ele disse: meu filho, essa estrada que você está indo, a determinada altura, determinada hora, vai aparecer um elemento pedindo para você parar. Olha, mostrou até os gestos que a pessoa iria fazer e falou: não faça, não pare, não será uma boa coisa. Então veja o aviso específico que ele era capaz de fazer graças à ajuda dos amigos espirituais e da sua mediunidade extremamente desenvolvida. Agora, um outro ponto muito interessante para se falar, que eu acho que devo comentar, é uma teoria que se fala na nossa doutrina. Teria sido ele uma reencarnação de Allan Kardec? Para essa pergunta, eu trouxe aqui o próprio Emmanuel respondendo. Ele diz que o importante é a mensagem e não o mensageiro, né? Corroborando com esse pensamento de Chico ser o tijolo do farol que traz a luz, através da mediunidade, a luz cristã. Veja o que disse Emmanuel. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo. O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução. A bandeira da cruz prossegue. Que hora oportuna lembrar disso, né? Num momento tão difícil, o que importa é a bandeira da cruz, o exemplo do Cristo. Em torno de nós há um povo e que tem fome do Salvador. Emmanuel disse isso em 12 de janeiro de 1949. Então, eu trago essa teoria de que Chico poderia ter sido Allan Kardec, porque ela é razoável e ela já foi muito estudada. Em 1972, o espírita Martins Peralva, ele escrevia na revista O Espírita Mineiro, ele tentou falar sobre esse tema. Mas Chico disse que Emmanuel conversou com ele e pediu que ele não fizesse isso ainda. Porque, usando as palavras do próprio Chico, que eu trago aqui para vocês, ele falava de um jeito muito simples, muito carinhoso. Peralva, meu nego, tira esse artigo que você escreveu de O Espírita Mineiro, por obséquio. Não publica isso agora não, pois vai nos trazer muita complicação, porque ainda estamos em plena tarefa. O espírito de Emmanuel está aqui nos dizendo que esse assunto virá mais tarde. Ele nos pede para dizer-lhe que agora não é hora disso não. Vamos deixar para depois, para o momento oportuno, tá? Veja que gracinha.
Com toda humildade, ele explica os motivos que isso não deveria ser levantado naquele momento. A vaidade pessoal não cabe na prática mediúnica. Não é importante. O importante é a obra completa. E como ele ainda estava escrevendo em franca atividade, esse assunto voltou à baila, realmente, que ele se permitiu que voltasse, mas no final da vida dele, nos últimos 10 anos, e foi publicado o livro sobre o tema. Kardec prossegue, de Adelino da Silveira, e a volta de Allan Kardec, com Weimar Muniz de Oliveira. Eu deixo esses livros para indicação, para quem quiser estudar, se aprofundar no tema, onde é visto vários trechos que mencionando o retorno de Allan Kardec, como Francisco Cândido Xavier. Aqui, lembrando que quando Geraldinho levou a baile esse assunto, Chico chorou emocionado, em particular, e falou para ele que era muito estranho, que ele se lembra que desde os 5 anos ele tem na memória cada página do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que interessante, se ele teve contato com o Espiritismo só mais tarde, se a família era católica e ele era desincentivado a pensar nisso, como é que ele poderia ter na cabeça todas as páginas do livro codificado por nosso amado Allan Kardec? É um tema interessante para se pensar. É uma confissão que ele fez emocionado, né? E ele, no final lá, mais próximo do final da sua vida, ele autografou o livro Kardec Prossegue para vários amigos, de uma certa forma, acredito eu, incentivando essa teoria. Para terminar nosso encontro aqui hoje, eu acho que vou falar do Parnaso de Além Túmulo, que foram vários poemas compilados, que foram escritos por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, ao longo de vários anos, né? Vários anos. Foi até 55. Ele foi publicado em 1932 no livro Parnaso de Além Túmulo, a compilação. E até 1955, Francisco ainda escrevia, recebia psicografia de vários poetas. E até 55 foi feito novos acréscimos em novas edições do livro. O que é interessante, como é que explicar a importância do marco que foi Parnaso de Além Túmulo, que abriu a missão mediúnica e apostólica do Chico Xavier. Eu vou terminar aqui contando um sonho, parece que é uma volta mirabolante, mas vocês vão achar muito interessante, de René Descartes. Esse sonho, ele foi documentado, ele escreveu sobre o sonho dele, e uma discípula de Carl Jung, Marie-Louise Fonfran, ela escreveu um livro chamado O Estudo de Sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras históricas. Mas o interessante nos sonhos de Descartes é que ele tem uma emancipação da alma, um desdobramento. E ele estava, contando rapidamente, foram 3 sonhos consecutivos na mesma noite, nos anos idos de 1600 e tralalá, 3 séculos antes de Kardec, onde ele se vê fora do corpo e entra em muita dificuldade de mexer o perispírito, o corpo espiritual. Ele entra numa igreja, num colégio, no pátio de uma igreja, procurando abrigo, e lá ele aí fica lá confuso, tentando se adaptar. Depois ele acorda. Se eu não me engano, ele vê, inclusive, auras de luzes no quarto dele, porque ele tinha uma visão mediúnica. Ele estranha aquelas auras e ele volta a dormir e ele volta a sonhar do mesmo ponto. Nesses 3 sonhos consecutivos,
ele encontra, ele tem a visão de livros apresentados pelo Espírito da Verdade. Olha que interessante, 3 séculos antes, o Espírito da Verdade já estava lá, conversando durante um desdobramento com René Descartes. E Descartes vê primeiro um livro, que era um dicionário. O segundo livro que ele vê, são 5 na verdade, é uma coleção de 5 livros, e ele viu que estava escrito ali, que alguém anotou lá à mão, ele anotou à mão, impressos em Lyon e em Genebra. Quem escreveu o Pentateuco codificou a doutrina da verdade? Kardec. Aí vocês me diriam, e esse dicionário? Veja bem, Descartes depois, pouco tempo depois, escreveu o dicionário do método científico. E essa obra permitiu que a humanidade saísse da fase medieval e entrasse na racionalidade, no espírito positivista e científico da metodologia científica, onde a verdade não deve ser buscada por dogmas ou fanatismos, mas pelo estudo sistemático da verdade, por uma mente aberta e científica, que é essa a mensagem que nos traz a doutrina espírita, a fé raciocinada. Então, graças a Descartes, nós temos esse início que possibilita depois o desenvolvimento de uma verdade embasada em valores científicos e com desdobramentos filosóficos e morais. Então veja como a obra de Descartes e a obra de Kardec estão ligadas. Aí você me diria, mas o que tem a ver com o Chico? Vamos chegar lá. Nesse sonho, em desdobramento, Descartes conta que ele viu depois, além desses 5 livros do Pentateuco, ele viu outro livro que ele chamou de Corpus Latinorum, quer dizer, era um compêndio de palavras escritas na língua latina, né? Que são, claro, português, espanhol, francês e as outras derivações. Mas que interessante. Então, veja bem, ele viu um livro, Corpus Latinorum, simbolizando o Pentateuco. Viu o dicionário e depois ele olhou de novo e o livro mudou de forma, mudou de nome. Em vez de chamar Corpus Latinorum, ele passou a se chamar Corpus Poeticum. Então, mas que corpo poético é esse? Por que chamou, aliás, poético não, perdão, poetário em latim, mas é um corpo de poético, é isso que eu quis dizer. Então, que corpo poético é esse? Se não, o Parnaso de Além-Túmulo, que foi exatamente isso, um compêndio poético dos valores éticos, morais e cristãos ensinados no Pentateuco. Veja bem, o Alexandre Caroli Rocha, ele pesquisou na tese de doutorado dele o Parnaso de Além-Túmulo e comparou com os livros de espírito. Ele diz que a parte estrutural do Parnaso de Além-Túmulo e do Livro dos Espíritos é a mesma. Obedeceu-se a mesma estrutura, a mesma abordagem de temas, a mesma mensagem em 2 invólucros diferentes. Um invólucro de prosa e depois, nas mãos de Chico, o invólucro, a embalagem dos versos. Mas a mensagem, estruturalmente falando, é formal e conceitualmente a mesma. E isso foi mostrado a Descartes pelo Espírito da Verdade, o mesmo que era mentor e orientador de Kardec. Os corpos que iriam trazer o fundamento da doutrina espírita. O método científico, o Pentateuco de Kardec
e Parnaso de Além Túmulo, como marco do início da psicografia do Chico. Então, além de quem foi, quem reencarnou, quem não reencarnou, vamos ver Chico como grande missionário de doação, de abnegação e de luta pela consolidação do espiritismo, da doutrina no Brasil, como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Meus amigos, que Jesus abençoe vocês a semana e que nos momentos difíceis nos traga tranquilidade e disposição para o testemunho de fé. Como Ele mesmo nos disse há tanto tempo, mas Ele sempre tão presente. Vinde a mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que estamos passando será leve com a ajuda do Cristo. Um forte abraço, muita paz, muita luz para todos vocês.